Vamos de entrevista por aqui. Vou conversar agora com Hussein Kalu, cientista político, pesquisador de Harvard. Hussein, muito bem-vindo. Bom conversar com você aqui no CNN Prime Time, infelizmente, nessa situação. E queria começar te perguntando o seguinte: a gente teve declarações, tanto de Donald Trump quanto de Netanyahu, deixando claras essas esperanças sobre uma mudança de regime no Irã. Vou colocar aqui o questionamento colocado pelo William Vac agora há pouco. Quais são as reais chances disso acontecer e de Trump conseguir influenciar na escolha de quem vai ser ali o sucessor de Khamenei? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Olha, eu vi aqui a análise do William e eu não poderia concordar mais. Primeiro, o governo Trump comete um erro de avaliação terrível. Eles não têm mais remota noção de como o regime iraniano funciona, de como ele se estrutura, de como ele se dimensiona. Eles não compreendem que o regime iraniano ele não é de corte personalista, ele não depende da figura do líder supremo, ele não é uma estrutura de um regime verticalizado, ele é um regime horizontalizado, ele depende de múltiplas forças políticas no país, ele não tem como ser instalado, eles não têm como, por exemplo, colocar o Reza Pahlavi para governar o país, é impossível o Reza Pahlavi ser aceito pela própria oposição iraniana. O Irã tem uma oposição é, é, vívida, e a própria oposição iraniana jamais vai aceitar o Reza Pahlavi. Um exemplo muito concreto da realidade, entende? E muito menos a Guarda Revolucionária vai aceitar. Então, é uma possibilidade nula. Segundo ponto dessa análise, o regime depende estruturalmente da própria Guarda Revolucionária, que é a garante da estabilidade securitária do país, que é um aparato muito grande, muito estruturado, e ele é transversal, que atravessa várias instituições. Portanto, o que eu poderia te dizer é que esse processo de sucessão do Khamenei ele vai acabar se dando a partir de um processo de acomodação e a partir de um processo de diálogo entre as múltiplas forças políticas que compõem o regime iraniano. E o regime iraniano ele não é um regime monolítico, ele é um regime que também é composto por forças adversárias dentro do regime. Você tem os teocratas, você tem a Guarda Revolucionária, você tem os reformistas e você tem os moderados. São várias correntes dentro do regime. E elas são antagônicas entre si, mas elas se unem em momentos como o que estamos vendo agora. Então, a escolha do próximo líder supremo vai se dar dentro de uma dinâmica de conformação de forças dentro de um processo democrático interno entre eles lá para a escolha dessa nova liderança, entende? E não necessariamente vai ser um filho do Khamenei, ou do filho do Khomeini, ou do Ali Reza Araf. Então, pode ser um deles ou pode ser um outro qualquer que eles entendam que é uma figura capaz de unir as diversas facções dentro dessas correntes. Ele precisa ser uma força unificadora. Agora, o fundamental nesse processo eles vão querer um líder supremo aberturista ou um líder supremo ultraconservador, tá? O Khamenei era um líder supremo que foi aberturista, propenso ao diálogo com o Ocidente, que permitiu um processo de uma negociação em torno do acordo nuclear. Ou vai ser um líder que vai se fechar e vai ser contrário ao diálogo com o Ocidente. Esse é o ponto-chave desse processo de escolha.
Hussein, enquanto a gente está conversando, é claro que a gente vai recebendo atualizações desse conflito, informação de agora do exército israelense, é que eles estão realizando nesse momento ataques em larga escala contra alvos em toda Teherã, é o que a gente está acompanhando por aqui, são as últimas atualizações. E diante desse cenário, a gente tem mais um minutinho aqui na nossa conversa. Queria te perguntar o seguinte: Donald Trump fala em um conflito que pode durar entre 3, 4 semanas, né? Na verdade, foi prolongando esse tempo, chegou nesse cálculo que ele próprio faz. E o que a gente pode projetar desse novo ataque dos Estados Unidos e do tempo desse conflito? Que, claro, para além das questões, né, dos civis, a gente também tem que pensar no impacto econômico que isso vai causar para o mundo inteiro, pensando em petróleo e em outras questões. O cenário ideal para o Trump era que a guerra fosse curta, com resultado tangível. Se o Trump pudesse ter acabado a guerra hoje, ele acabaria hoje. Porque qual é o ganho objetivo para ele? Ele eliminou o líder supremo do Irã, a guerra acabaria hoje, ele declararia a vitória, que eliminou o líder supremo e os principais comandantes militares do país, e ele proclamaria que ao eliminar eles retornariam à mesa de negociação, portanto, uma vitória concreta. Obviamente que o Irã jamais aceitaria um cessar-fogo ou a paralisação da guerra hoje. Bom, o cenário natural é que essa guerra dure mais, porque os iranianos não quererão parar a guerra. Os iranianos tenderão a arrastar essa guerra por mais tempo. Por quê? Quanto mais a guerra durar, da perspectiva iraniana, isso gerará maior custo para os Estados Unidos. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, isso gerará maior impacto econômico no mundo. Vai encarecer o barril de petróleo, vai gerar impacto sobre as cadeias econômicas, então isso gerará impacto sobre a Europa, gerará impacto sobre os Estados Unidos, correto? Bom, segundo ponto importante. O que o Trump vai fazer da perspectiva militar? Bom, eliminar da cadeia de comando, digamos, militar e política, ele vai agora partir para ataques a alvos estratégicos, ou seja, tentar destruir a infraestrutura militar e a infraestrutura logística do regime. E esse agora é o objetivo, digamos, militar do governo Trump no que diz respeito ao conflito com o Irã.